Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar neste domingo, exatamente às 7h30 da manhã, irmãos, um vídeo polêmico. Um vídeo aonde, irmãos, nós vamos ver aqui o que Deus deu como profecia em uma palavra na boca de um ancião bem conhecido na congregação cristã no Brasil. E hoje nós estamos aí vendo o cumprimento desta palavra que foi ali em São José do Rio Preto, pregado pelo nosso querido irmão Daniel Martinez. Ele pregava em que chegaria tempo em que muitas religiões iam se opor contra a congregação cristã no Brasil, né, irmãos? Iriam perseguir a congregação cristã no Brasil. E hoje nós temos aí uma gama de canais, de pastores, irmãos, em que teimam em dizer que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Mas isso nós já estávamos preparados, irmãos, porque a congregação cristã no Brasil, na pandemia, caiu de vez na internet, veio para a internet, foi obrigada a vir para a internet por causa dos cultos online, né, irmãos? Então, há muitas denominações que viram a congregação crescer na internet, irmãos, e vendo eles, o seu povo diminuir, né, irmãos? Tem denominação séria, e tem aquelas que só visa o dízimo e o dinheiro. Correto, irmãos? Não estamos generalizando denominação nenhuma. Estamos aqui falando a verdade, né, irmãos? Então nós vamos colocar aqui essa parte, essa profecia que foi dita no culto e que, irmãos, logicamente, quando essas denominações, quando essas religiões se opõem contra a obra de Deus, irmãos, nós já vimos lá na frente, né? Lá na frente nós estamos vendo, no livro de Apocalipse, nós já estamos vendo a perseguição na terra e já estamos vendo, irmãos, a união de todas as igrejas em uma só doutrina. E com certeza, esta doutrina não é a nossa. Esse modo de servir a Deus não é o nosso. Porque hoje as igrejas estão entrando na política, pastores estão se candidatando a presidente, a prefeito, irmão, e a religião está de vez. E como diz as duas bestas que vai subir, né, irmãos, na terra e no mar, uma delas é a religião e a outra a política. Vamos colocar aqui, irmãos, a profecia. Depois nós vamos colocar qual motivo, qual circunstância nós somos perseguidos na terra. Vocês vão gostar. Esse vídeo está espiritual do começo ao fim. Não perca. Não perca que hoje está muito bom. Vamos ver? Vamos lá. A igreja está preparada para ouvir isso aqui? Prepare, igreja. É próximo. Nós vamos ver religiões
apontando a tua fé, apontando a tua crença e dizendo assim: vocês querem ser mais santo que os outros, você quer ser melhor que os outros, nós vamos perseguir. E Deus me dá de pregar aqui: a perseguição vem da própria besta, e uma das bestas é o poder religioso, que se levantará e formará uma única religião, e os reis da terra vai se dobrar a ela e vai dizer: é isso que nós precisamos. Pode pregar isso ainda ou não? Ou será que não pode mais? Ouça o que Deus está dando aqui. Vai chegar dia de homens de Deus pregar a palavra, e alguém chegar aqui e dizer: pode parar, nós não vamos aceitar mais, a lei não vai aceitar isso, não vai aceitar falar isso. Bem-aventurado quem dizer: eu cumpro toda a lei, enquanto ela não ferir a lei do meu Senhor. Mas o dia que ferir, eu fico com ela. Vou para a cadeia, vou para a sepultura, mas o mesmo Senhor me levantará no último dia. Será que uma igreja que nasceu em 1910, no mesmo ano do Corinthians, será que uma igreja que tem a mesma idade do Corinthians, ela é detentora da graça de Deus? A graça de Deus só existe através de uma instituição da mesma idade do Corinthians? Isso é possível diante de Mateus capítulo 16? Quando Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aí a graça faliu, e aí agora, em 1910, a graça de Deus volta através da congregação cristã no Brasil. É possível essa construção? Aí você fala assim: então você pega a revelação que você tem e coloca na balança, e do outro lado você tem o texto bíblico de Mateus 16 e coloca na balança, e você fica com quem? Com a revelação de alguém que ninguém sabe quem é, porque não é o Luiz de Francisco. O Luiz de Francisco nunca falou isso. Aí você fica com a revelação de alguém que você não sabe quem é, ou com o versículo bíblico, o texto sagrado dito pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. Com quem você fica? Quando eu cheguei no que eles chamam de pontos de doutrina, que uma vez por todas foi dada aos santos, são 12 pontos. Eu olhei para aqueles 12 pontos e digo: rapaz, eu subscrevo quase todos. Tinha uns que eu tinha dificuldade, por exemplo, o uso do véu, da cura divina. Eu digo: rapaz, então, essa igreja tem que ser evangélica. Não sei porque que o pessoal olha, diz que é seita. Mas aí, à medida que eu fui avançando, aí eu percebi que havia umas ênfases, como essa daí, revelação direta, né, da parte de Deus. A necessidade de usos e costumes, como parte da salvação. Né? A mulher tem um determinado vestuário, o homem também, e mais o proselitismo exclusivista. Eles começam lá o estatuto deles, dizendo assim: a obra de Deus no Brasil começou em 1910, quando Luiz Francisco fundou. Quer dizer, então antes de 1910 não tinha. Aí eu fui vendo, né, que tinha realmente algumas coisas dentro dessa denominação que dava a ela um caráter de seita. Irmãos, vocês perceberam neste vídeo que nós mostramos aí a perseguição estampada, irmãos. E tem mais pessoas, né, aí na internet, pastores como esses aí, reverendos, são vários criticando a congregação. Eles se importunam, né, irmãos? Eles não entendem, como diz o segundo pastor aí, ele não entendeu ainda os 12 pontos de doutrina da congregação sobre a graça de Deus. Eles ainda não perceberam. Eles falam: poxa, mas como que a graça de Deus veio em 1910 e a congregação é a única detentora da graça de Deus? Eles não entenderam que a graça de Deus foi a descida de Cristo aqui na terra, padecer dura morte em cruz. A graça de Deus é do nascimento de Cristo, irmãos. Mas nós falamos que nós sentimos a graça de Deus dentro da congregação, porque é este mesmo que nós vamos invocar e adorar em espírito e em verdade. E eles não aceitam isso. Mas não faz mal. Vocês viram no finalzinho aí, 3 livros eles vendendo, né? Reserve já o seu, compre aqui. Então, irmãos, é válido, tudo é válido. Uma perseguição como esta, tudo é válido para vender livros, né, irmãos? Tudo é válido para ter visualizações. Irmãos, e a congregação não para, viu? Eu coloquei esta parte aqui para vocês. Logicamente que nós temos vários vídeos na internet, muitos pastores, teve até um aí, né, por nome de Paulo Júnior,
né, que dizendo, olha, a congregação aí é heresia, né, é seita, estou vendo bastante gente para minha igreja da congregação. Procura lá na igreja onde ele estava, se ele se encontra lá. Não, também não ficou lá nesta igreja, né? Mas irmãos, mas então, daqui para frente, como eu disse lá no começo, é só maravilha, né, irmãos? Nós vamos colocar aqui uns vídeos gostosos para mandar de saber que essa obra é de Deus, não é do homem. Por isso que nós, né, nós quando vamos na congregação, nós temos aqui alguns batismos, irmãos. Santo Deus, eu vou colocar aqui para a querida Irmandade só 2 batismos aonde Deus desceu com sua presença, irmãos. E olha só que coisa linda. O irmãozinho falando em línguas nas águas, irmão. Olha só, coisa linda, irmão. Irmãozinho falando em línguas. Olha só. Que pasa que viva, mirando que me anda acabando, Señor, aleluya, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Isso é divino, isso é poder, isso é graça, isso é força. Nós não somos daqui, somos peregrinos. Aqui não é. Então, irmãos, aí podemos observar que quando Deus chama nas águas do santo batismo, 2 garotos indo até marchando de tanto. A presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus que nós sentimos. Não adianta. Por isso em que nós somos aí criticados, né? Muitos acham por bem de criticar, de falar, né? Sobre a nossa convivência na congregação cristã no Brasil. É gratificante, irmão. Olha só que coisa, irmãos. Deus também pegou essa jovem aí que a gente acabou de colocar o vídeo aí, né? Essa jovem nas águas do santo batismo. Tem até a voz do Cláudio Massola. Né, irmãos? Irmãos, aqui nós estamos mostrando, não sei se vocês perceberam, colocamos aí a profecia e o que está acontecendo. Vai acontecer coisa pior do que isso daí, né? Nós temos que estar preparados. E nós estamos colocando desde o batismo, agora as menininhas, as mocinhas, né, novinha, que a gente temos aí, organista, mini organista, como nós chamamos, né, irmãos? Irmãos, o que nós estamos mostrando aqui é o que nós sentimos na presença de Deus. Esta é a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Agora nós estamos mostrando tudo que esses pastores aí, né, distorceram, tudo que esses pastores aí criticaram em tom de risada, né, de deboche. Nós estamos mostrando o que é que nós vamos na igreja e o que é essa graça que nós sentimos. A visitação do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda dessa menina tocando. Ela começou tocando até sorrindo,
para não errar, né? Com medo. De repente, olha só o que acontece. Deus visita o coração dela. E quando a gente sente essa graça maravilhosa, irmão, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Olha só. Que coisa mais linda, irmãos. Irmãos, viu que ela não aguentou, né? E sentiu a presença deste Deus maravilhoso. Mas não para por aí, né, irmãos? Que também nós somos aí Deus visitando a nossa alma. Deus também nos avisa mediante a palavra de Deus. Mas nós vamos colocar aqui também um rapazinho, menininho sentindo a presença de Deus. O menininho tocando sax e sentindo a presença de Deus, né? Vamos colocar aqui também. Opa, vamos lá, né, irmãos? Aí, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por causa desse instrumento que Deus preparou. E Glória a Deus. Bastante alegria da minha alma. Glória a Deus. Tocar nesse instrumento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tocar Glória a Deus, meu filho, Deus te abençoe. Durante 24 horas por dia, o Senhor aceita teu pedido de perdão, aceita teu pedido de socorro, enxuga tuas lágrimas, bloqueia a adversidade na tua vida, na vida da família, dos filhos, genro, noras, neto, no emprego, aonde você estiver. Tem algum, aleluia, enviado por Deus, que vai falar para o teu inimigo: ele está sofrendo, mas ele é meu. Não põe a mão na alma dele, importa. Para nós chegarmos a essa crença é muito difícil, mas não é difícil alcançar a misericórdia de Deus. Hoje a palavra diz, e diz a nós todos: enquanto o homem viver, ele tem oportunidade de se arrepender.
A igreja julga a disciplina e a ordem. Deus julga as almas. Estão todos ouvindo isso? Aqui o ministério presente e tudo? A alma só Deus que julga. Vale a pena atravessar as dificuldades, as perdas, porque que só tem problema, é morte. Tudo termina na morte. Ninguém sai vivo daqui. O que eu sei que saiu vivo daqui foi Enoque e Elias. Todos os bilhões de seres humanos, ninguém sai vivo daqui. Mas com Cristo nós vamos sair vivo. Quando tomba o corpo e todo mundo começa a chorar, você começa a sorrir. Ele chora, daqui a pouco nós encontramos. Eu começo o meu sorriso e não choro mais. Esse é o final da jornada aqui embaixo para quem anda com Cristo. A maior riqueza que existe é a transformação na estrutura do seu caráter. Você já viu uma borboleta antes de virar borboleta? Um bicho feio, uma lagarta. Depois ela rompe o casulo, as asas soltam e tem borboletas lindas, cheias de cores, ela sai voando. Já não é mais uma lagarta, é um ser que voa nos ares. É isso que o Senhor vai fazer conosco. Vai transformando a nossa natureza. Essa é a proposta do Evangelho. As obras da carne nós conhecemos. Inveja, maledicência, prostituição, lascívia, crimes, mentiras. Mas a obra do Espírito é amor, paciência, longanimidade, paz, justiça, temperança. E não vai chegar no céu mais ou menos salvo. Nem vai chegar no inferno ninguém mais ou menos condenado. Aqui nós fazemos escolhas. Tombou do lado do Senhor, é lá que você vai estar. Tombou do lado do pecado, é lá que a pessoa vai estar. Irmãos, vocês viram aí a criancinha sentindo a presença de Deus? E logo em seguida eu coloquei 2 áudios de 2 anciães pregando, irmãos, o perdão e a salvação. Quem é que pode dar-nos a salvação? Quem é que pode perdoar? Irmãos, só Deus, irmãos. Só Deus que tem a sua misericórdia estendida para todos nós. E nós vamos encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido. Vamos voltar lá na pandemia, quando Deus deu de um culto, nosso querido irmão Cláudio Marsola atender um culto online. E ele atendia o culto online, pregava, e na casa em casa que eu digo, quando estava todo mundo em casa, né, na pandemia, Deus fazendo o milagre. Através de uma pregação, o milagre foi instantaneamente. Então essa é a graça maravilhosa do Filho de Deus. A graça não nasceu em 1910. Ela só foi divulgada porque antes de 1910 poucas pessoas aqui neste país sabiam do Evangelho e não sentia a presença de Deus. Se nós sentimos dentro da congregação, por que vamos falar que não sentimos? Por que vamos mentir, omitir o Espírito Santo de Deus? Que outras igrejas procurem, de vez criticar a congregação, procurem entrar na mesma doutrina, no mesmo propósito. Porque para esses pastores aí, né, nós somos muito rígidos, temos aí usos e costumes. Correto, irmãos? Eles condenam. Não. Usamos a Bíblia. E olha que nós falamos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E eles dizem que é a infalível palavra de Deus. Eles dizem que estudam, que fazem teologia, mas na hora de sentir Deus e falar e fazer o que falam, não fazem. Vamos ouvir aí, irmãos, esse testemunho dessa jovem. Deixa aí seus pedidos de orações e seus comentários. E um bom domingo a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Paz de Deus, irmandade. Ontem Deus usou pela palavra, no domingo, dia 23 de agosto, a palavra revelada para o irmão Cláudio Marsola, 11 de Hebreus, pela fé, né? E o Senhor fez uma grande obra com a menininha. E eu vou colocar o áudio do pai dela aqui falando e o vídeo para vocês verem a menininha andando. Glória a Deus, que obra bonita.
Hein, tio, Pazes? É, não, devido a... Ela tem mielomeningocele, que é aquela, ela nasceu com a coluna aberta. E os nervos inferiores são comprometidos, né? E além da mielo, ela veio com o pé todo congênito. Como a Tereza já fez uma correção, mas os pezinhos voltou pra dentro mais um pouco. Ela vai fazer uma cirurgia agora pro dia dos pés. Só que ocorreu que ela teve uma infecção urinária muito forte. Aí nós teve que paralisar todo o procedimento da cirurgia dos pés e correr atrás do urologista lá em Cascavel. Nós fomos sexta-feira. Tratar primeiro isso aí, porque tem que cuidar muito dos rins dela pra não parar, né? Porque a bexiga dela também não funciona devido a essa malformação da coluna. Não funciona assim direito, igual a nossa, né? Não esvazia, como tem que ser esvaziado, então o resto de urina que fica dá uma infecçãozinha e pode comprometer os rins. Aí estamos cuidando disso. E nós ficamos assim abatidos, porque tava com a expectativa de fazer a cirurgia dos pés, pra ela poder... E ela tá na fisioterapia sempre, né? Pra ver ela andar logo, né? E questão de equilíbrio também, eles não têm, devido a esses nervos, alguns nervos comprometidos, não conseguem caminhar. E os médicos até falam assim, que criança com problema da Alice é para conseguir a marcha que eles falam andar, é lá para 5 anos de idade, no mínimo. E hoje, na hora do culto, nós viemos de Cascavel, assim, meio desanimado, abatido, e assistindo o culto hoje à noite. A irmã Marçola pregando a palavra lá, vamos aos Hebreus sobre a fé. E nesse momento do culto, ela com o irmão dela aqui na sala, correndo, assim, ela engatinhando atrás dele, eles gritando, brincando aqui. Aí com pouco ela chegou lá no quarto, trocando os passinhos dela. E o Alexandre falou, olha, vó, ela veio lá da sala, do sofá até aqui. Aí nós não acreditamos, né? Aí com pouco, como conferir, tava mesmo, andando pra todo lado aí. E isso é uma maravilha. É cumprimento das promessas de Deus e o poder de Deus na nossa vida, né? É uma obra que nós contemplamos. Mais uma. Louvado seja Deus. Essa é feliz mesmo hoje. Alice. Deus abençoe. Alice. Aí. Fica com Deus, paz Deus. Que Deus fez a obra com ela ontem, através do culto, a palavra que foi pela fé, a menininha andou. A menininha com muitos problemas na coluna, muitos problemas que ela não conseguia andar, e ela andou. Alice, de Cascavel. Glória a Deus. Santo Deus.